Fala, Smiley, tudo bem de novo? Tô aqui mais uma vez, gostei da brincadeira. Queria gravar mais um vídeo aí para compartilhar com você e com as pessoas que estão assistindo aí. E agora eu posso dizer isso com propriedade porque teve algumas visualizações do vídeo, né? Então vamos lá para mais um assunto. Queria adiantar que esse assunto eu gostaria que você respondesse, tá? Assim como o outro, na verdade. Gostaria que você desse a sua opinião, assim a gente pode colocar no canal aí duas opiniões diferentes, né, de pessoas diferentes sobre o mesmo assunto. É interessante que a gente pode, de repente, abordar alguns temas ou reflexões que o outro não tinha pensado, por exemplo, né? Então, sobre o que eu gostaria de conversar hoje? Eu queria falar sobre um tema que acho que o correto teria sido gravar antes, né? Aproveitar o hype, né? Apesar de ser um hype um tanto quanto negativo, né? Porque eu tô falando da morte do Silvio Santos, né? E é muito estranho se falar em hype um acontecimento triste, que é a morte de uma pessoa, né? Mas nesses tempos de internet é assim que funciona, né? Qual que é a polêmica nesse caso, né? E já vou pedir desculpa para vocês. E esse vídeo provavelmente vai ter um pouquinho mais de corte do que o outro, né? Porque primeiro eu tenho que toda hora olhar a câmera, ver se ela tá gravando, porque a câmera frontal do meu celular ela grava muito mal, então eu tenho que gravar pela câmera traseira. Aí eu não vejo se está gravando. No outro vídeo eu tava gravando, tava falando um monte de coisa, quando eu olhava tinha parado a gravação. Aí eu tinha que retomar o raciocínio, ver onde que parou, ou seja, era um caos, né? Fazer o quê, né? Quem não tem estrutura é isso aí, mas a opção é fazer desse jeito ou não fazer. Talvez eu devesse não fazer, mas enfim, decidi fazer, vai ser desse jeito. E também porque da primeira vez eu fiz um roteiro mental para conversar sobre aquele assunto, né? Dessa vez não, dessa vez eu não fiz esse roteiro mental, creio que muito por preguiça, e falei eu vou ligar a câmera e vou ver o que sai disso daí. Bom, enfim, vamos lá. Qual que é a polêmica aí em relação ao Silvio Santos? O Silvio Santos sempre foi uma pessoa muito polêmica? Eu acho que não, tá? Não tinha muita discussão em relação à pessoa do Silvio Santos, a vida pessoal dele, nem mesmo aos programas, né? Ele era quase como um consenso, né? Uma unanimidade. Porém, depois que ele morreu, o Brasil, né, no caso, se dividiu em dois, né? Alguns que achavam uma bobagem as pessoas se comoverem demais com a morte dele e os erros, e outros falando que não, que ele era um grande comunicador, uma pessoa exemplar, que ajudou muita gente. Enfim, a polêmica com a morte do Silvio Santos é essa, que o mundo se dividiu, o mundo não, né? O Brasil se dividiu em dois, né? Alguns que acreditam que ele era uma pessoa exemplar, que ele ajudava muita gente, que ele era um grande comunicador e que merecia ser exaltado, e outros que questionavam esse grande homem que as pessoas estavam dizendo que ele era, e que apontava inclusive muitos erros, muitas falhas em relação ao modo que ele conduzia os programas dele, enfim, até mesmo alegam algumas ilegalidades do trajeto dele como self-made man, né? Uma coisa eu queria pontuar aqui, eu deveria e gostaria de ter gravado esse vídeo antes, até para minha opinião sair um pouquinho mais própria, né? Porque agora eu já vi vários vídeos, várias pessoas sobre o assunto, já discuti isso com algumas pessoas e evidentemente eu já alterei inclusive muitas coisas que eu pensava antes. Mas eu vou fazer o possível aqui para ser o mais honesto que eu consegui, né? Por quê? Mais um corte aqui para ver se estava gravando.
porque eu acho que a gente não consegue ser completamente honesto com uma pessoa como o Silvio Santos, porque ele está há tanto tempo, né, envolvido nas nossas vidas, né, que a gente acaba tendo algum tipo de envolvimento, né, emocional, seja por bem ou por mal. Então, por exemplo, eu cresci assistindo os programas do Silvio Santos, nunca fui extremamente fã, do tipo que assistia todas as vezes, mas confesso que eu gostava, né? Assim como quando o Gugu morreu, muita gente falou, né, o programa dele era um lixo e tal. Eu sou obrigado a dizer aqui, confessar aqui, que eu tendo a gostar desses programas de puro entretenimento, entretenimento puro e vazio. Eu sou a favor disso, né? E, lógico, isso pode ser sujeito a críticas, né? Algumas pessoas não gostam, falam que o programa tem muita baixaria, esse tipo de coisa. Mas eu acho que isso não é nenhum problema. Esse espaço tem que ter na televisão. Então, assim, uma coisa que eu queria compartilhar aqui com vocês foi uma coisa interessante, que eu entrei no Facebook e tava uma postagem de uma professora minha, inclusive uma professora muito querida, que eu tenho ótimas lembranças dela, professora de cálculo, e ela mandou uma provocação, assim, o que o Silvio Santos fez de bom para a população brasileira, né? Confesso que de início eu achei um pouco, não gostaria de dizer de mau gosto, mas um pouco provocador demais. Mas logo depois eu percebi que existia, né, um motivo para ela falar isso daí, um motivo para ela colocar essa provocação, e que vale essa discussão, sim, né? E antes de responder ela, eu fiz questão de pensar bastante sobre o assunto. E a conclusão que eu cheguei é que o Silvio Santos, ele era um homem comum, né? A realidade é essa. Porque o que acontece? Existem homens que não são comuns, né? Que claramente você vê que são diferenciados, né? Seja para o bem ou para o mal, mas normalmente esses homens causam grandes revoluções, né? Eu tenho dificuldade para dar exemplos, mas sei lá, contemporâneo, vamos dizer Elon Musk, ele claramente é um homem diferenciado, né? Se você for de forma decrescente, você pode dizer Santos Dumont era um homem diferenciado. Você pode ver até as histórias, né, que tinham sobre, né, a vida dele na época. Ele era diferente mesmo. Thomas Edison, Albert Einstein, esses homens não são homens comuns. Eles alteraram muitas coisas da realidade ao seu redor e mudaram o mundo, né? Ou vão mudar o mundo, né? No caso do Elon Musk, creio que já mudou, né? Com tudo que ele está fazendo, pousando foguete de pé, né? Então, esses homens, não dá para dizer que eles são homens comuns. Agora, o Silvio Santos, ele era um homem comum. E, inclusive, eu acho que isso é o que mais incomodava nas pessoas. Ele era, assim, um homem comum entre os homens comuns. Inclusive, ele demonstrava isso nos programas dele, né? Claro que ele era muito inteligente, claro que ele era um grande empreendedor, mas ele era um homem comum. As brincadeiras dele eram as brincadeiras de um homem comum, as provocações, até mesmo as falhas, que a gente pode né, apontar uma série de falhas, mas não é o meu objetivo aqui. Eram falhas que, na minha concepção, você consegue encontrar em qualquer homem comum, e que, por ele passar tanto tempo exposto ali na televisão, eu acredito que ficava um pouco mais evidente, né? No nosso caso, a gente não é figura pública, então a gente consegue guardar para as pessoas mais próximas, né? Essas falhas, essas manias,
muitas vezes até misoginia. Eu acho que no caso do Silvio Santos, se você avaliar o tempo que ele ficava exposto na mídia e o quanto a gente via dessas falhas, entre aspas, né, na falta de uma palavra melhor, eu acho que dá para você considerar até que eram poucas, né? Então, partindo desse pressuposto que ele era um homem comum, com muito dinheiro, qual é a minha visão dele, né? Eu tenho uma impressão positiva do Silvio Santos, tá? E por quê? Por alguns motivos. O primeiro motivo de todos, nessa conversa com a minha professora, ela disse que ela já desde muito tempo atrás ela não gostava do Silvio Santos. Ela achava que o programa era vazio, que ele provocava as pessoas, que ele de certa forma humilhava as pessoas que iam lá no programa dele, expunha essas pessoas ao ridículo muitas vezes, e provavelmente ela deve concordar que ele era misógino e preconceituoso com os convidados e as convidadas dele. Eu não vou negar e nem entrar muito nesse ponto, que dependendo da forma que você avalia, provavelmente ele era mesmo, né? E talvez isso era até um reflexo de como ele era no dia a dia. Mas não é bem exatamente o jeito que eu vejo ele. Eu vejo ele uma pessoa que não tinha medo de ser o que ele era. Eu não sinto maldade vindo dele. Inclusive, agora, né, apareceram alguns vídeos em que ele convidava pessoas trans, pessoas de toda a comunidade LGBTQ, e inclusive ele conversava com essas pessoas. No vídeo aparece ele falando sobre a pessoa trans, tentando entender o que é, tentando entender entre aspas, né? Ele já sabia, mas é aquela forma dele de apresentar, de explicar para o pessoal, como se ele não estivesse entendendo. E eu não consegui ver ali nenhum tipo de humilhação ou de brincadeirinha assim muito ofensiva, né? Inclusive a pessoa que está sendo entrevistada por ele lá agradece, né? Pede salva de palmas. Acho que ele era isso, ele era um grande showman acima de tudo. E no balanço das coisas eu tendo a gostar dele. Porque algumas coisas em relação a ele me fazem crer que ele era uma boa pessoa, né? E são coisas pequenas, mas que, na minha experiência de vida, demonstram no fundo que uma pessoa é. Por exemplo, a relação dele com o rock, né? O rock sempre foi o grande assistente dele. São 7 décadas, pelo que eu li, de parceria. E convenhamos, né? Uma pessoa que fica 7 décadas assim de amizade com alguém, né? Inclusive até hoje, né? O rock, apesar de debilitado, considera o Silvio Santos um grande amigo. Não tem, sabe, um vazamento de uma reclamação, de humilhação nos bastidores. Muita gente que trabalhou no SBT fala muito bem do relacionamento entre as pessoas. O Danilo Gentili publicou um vídeo, né, antigo, da época da pandemia ainda, em que ele comenta isso, em que ele fala sobre o quão bom é trabalhar lá. O Silvio Santos, ele até pergunta, ele fala que muitas pessoas falam isso, ele pergunta, então dá para perceber que ele tem uma preocupação né, e uma gratificação de saber que ali é um local bom para trabalhar, né? E outras coisas, o relacionamento dele com Carlos Alberto, isso mostra que esses relacionamentos de amizade duradouros, eles só acontecem com pessoas boas, né? E eu sei que, né, esse termo pessoas boas é um pouco ingênuo, mas eu não sou muito bom com as palavras, então eu vou colocar desse jeito, pessoas boas, né? Então eu tendo a ter no balanço aí
dos pontos positivos, dos pontos negativos dele, eu tendo a ter uma visão boa do Silvio Santos. Mas pelo menos no geral, o que ele passou para mim e para muitos brasileiros foi isso. Então eu acredito que isso justifica a comoção com a morte dele. E assim, né? Independente dele ser uma pessoa boa ou má, a morte dele a morte dele traz uma ruptura aqui, né? A verdade é que, independente do que você ache do Silvio Santos, sem dúvida a morte dele aí é um divisor de águas na história da comunicação brasileira, né? Muita coisa provavelmente vai mudar depois disso, porque o SBT tem um grande peso aí na comunicação brasileira, e não adianta, mesmo que uma pessoa deixe ali o seu legado e que as pessoas que herdem o seu legado continuem com a mesma visão, mesmo que o Silvio Santos já não, há um bom tempo ele não comandava ali diretamente, né, a televisão, até porque ele já estava com 93 anos, né? Mas mesmo assim, a pessoa viva, ela ainda impõe a sua visão, seus valores e tal, e ele é morto agora, provavelmente algumas coisas mudem, sim. Mas é isso. Eu gostaria de saber a sua opinião, Ismael. O que você acha do Silvio Santos? Se você tem alguma história legal para contar em relação a ele, se você sentiu bastante a morte dele, ou se você acha que realmente o pessoal acabou dando muita importância para isso. E também queria pedir para quem assistir, curtir, compartilhar o vídeo, né? E comenta aí, mesmo que eu tenha falado besteira e você queira comentar e me corrigir, comenta, né? Mas de resto é isso. Vamos ver como é que fica esse vídeo, que vai ter bem mais cortes, né? Pelo que eu vi no outro vídeo, tem uma manchinha que fica aí no canto, que provavelmente é algum problema na minha câmera aqui. Aos poucos, se a gente continuar fazendo isso, eu vou melhorando esses vídeos, vou trocar o equipamento, né? Eu vi que o som também não ficou muito legal, mas paciência, né, pessoal? É o que eu consigo fazer por enquanto. Mas é isso, tchau, obrigado a todos e fim! Só um detalhinho, pessoal, eu vi que no final do vídeo aí, o vídeo ficou com uma matiz estranha. Eu não faço ideia de como que aconteceu isso, não sei como corrigir, provavelmente não tem como corrigir agora que está gravado. A única forma seria gravar de novo. Eu não vou, não vou fazer isso, tá? Infelizmente, vai ficar desse jeito. Desculpem, mas da próxima vez eu vejo se eu consigo entender o que houve e tento fazer melhor. Obrigado, pessoal. Tchau.